Então, eu não sei vocês, mas eu estou desconfiado demais com essa queda aí do Bitcoin desde outubro passado. Isso não é normal, isso está muito estranho e, particularmente, eu vi uma matéria ontem que me deixou muito encabulado e isso desencadeou um conhecimento muito grande sobre o Bitcoin que eu ainda não tinha e aumentou ainda mais o meu ceticismo. Você me conhece há mais tempo, você já sabe que eu não confio no Bitcoin no longo prazo. Hoje eu quero mostrar para você essa matéria e mostrar para você um monte de coisa que eu tenho certeza que você não está vendo sobre o Bitcoin e acredito que isso aqui pode salvar inclusive o seu financeiro se você tem Bitcoin aí na sua carteira, tá? Então fica aí até o final que eu acredito que vai valer muito a pena esse conhecimento aqui. Bom, de que matéria que eu estou falando, né? Ninguém mais, ninguém menos do que Michael Burry, ele soltou uma esses dias, né? Essa matéria aqui é de ontem, inclusive, dia 3 de fevereiro. Ele falou sobre o Bitcoin, sobre essa queda aí do Bitcoin e colocou três cenários se possíveis se o Bitcoin continuar caindo. Só para contextualizar, né? Michael Burry foi o cara que em 2008 antecipou a crise do mercado imobiliário dos Estados Unidos. Ele se posicionou vendido, né? E o cara, né, acabou que acertou brilhantemente e enfim, ganhou muita grana com isso e não só grana, mas também destaque no mercado financeiro, né, por conseguir prever aí com tanta precisão o que aconteceria. Recentemente, ele já previu né, ele está apostando contra o mercado de tecnologia focado em inteligência artificial, né, ele também já falou sobre isso e a galera dá um peso muito grande, né, para as coisas que ele falam. E a gente vai ver aqui que o que ele fala tem embasamento e vamos mergulhar um pouco mais profundo nisso que ele falou e é daí que a gente vai extrair esse conhecimento aqui sobre a realidade do Bitcoin, tá? Então, por que que ele, né, falou desses possíveis cenários aí? Porque o Bitcoin já caiu 40% desde outubro, tá? Esse é o contexto, uma linha muito acentuada aqui, uma nítida tendência de baixa aí no curto prazo, no longo prazo, eu ainda não chamaria de tendência de baixa, né? Mas é uma queda muito forte que mesmo se tiver uma recuperação aqui, sei lá, para 90, talvez 100 mil, eu acredito que pode ter mais uma onda forte aí para baixo. E a gente está na mínima de abril de 2025, ou seja, tem muito tempo que a gente não revisita o valor de 75 mil e sempre que o mercado aproxima assim, de preços históricos, né, todo mundo já fica alerta para entender o que está acontecendo, tá? Então, quais foram esses cenários, né? Ele chamou de cenários doentes ou doentios, né? A matéria tá em inglês, mas foi traduzida aqui para a gente poder entender. Então, segundo o Burry, se o mercado cair, né, abaixo de 70 mil, a gente está em 75, lembrando, instituições que possuem grandes reservas de Bitcoin, como a MicroStrategy, a gente vai entender o que essa empresa faz um pouco mais para frente, elas sofreriam perdas bilionárias e teriam dificuldade de obter capital no mercado. Se cair para 60 mil, isso poderia levar a uma crise existencial para empresas que usam Bitcoin como core business, tornando sua sobrevivência incerta. E se cair para 50 mil, mineradoras de Bitcoin poderiam quebrar e isso poderia gerar um efeito em cascata em mercados como metais tokenizados, colapsando contratos futuros sem garantia física. Ou seja, estamos falando só de um sistema, Bitcoin, mas se vocês perceberam, ele pode causar um estrago geral em outros sistemas também. E aí a gente acaba entendendo o seguinte, né? Qual foi a promessa do Bitcoin, né, quando ele foi lançado? Foi a descentralização, certo? Reserva de valor sólida, né, alternativa a um dólar enfraquecido, né, fugir do sistema tradicional, escapar da inflação e proteção contra abuso estatal. Né? Seria um dinheiro sem Estado, sem dono e sem banco, ou seja, é um dinheiro totalmente seu, tá? É a sua liberdade não financeira, mas pelo menos a liberdade monetária, né? Porque de fato você vai ter um dinheiro, né, em forma de Bitcoin que governo nenhum pode ter acesso a ele, tá? Não pode confiscar, não pode fazer nada. Só que qual que é a realidade hoje? A realidade hoje é totalmente oposta àquilo que foi prometido. Né, pela forma como o sistema está funcionando, não o sistema do Bitcoin, mas como o sistema fora do Bitcoin está levando as pessoas para lá. Por exemplo, né, quando a gente olha para dois pontos, né, custódia e infraestrutura. Se a gente fala de custódia, a gente tem, por exemplo, a Coinbase, que hoje concentra grande parte aí, né, dos Bitcoins, né, dos Bitcoins já lançados, né, ela
tem posse própria dos bitcoins e também ela é uma corretora que detém grande parte aí do total de alocação de Bitcoin. A BlackRock, né, que tem um importante ETF de Bitcoin, ela sozinha, né, tem 3 a 4% do total de Bitcoins, então isso é um peso extraordinário. E esses ETFs, eles ligam o Bitcoin ao mercado tradicional. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, uma empresa brasileira. Se uma empresa brasileira tem um ETF que investe em Bitcoin, ela está investindo numa moeda, né, dita descentralizada, só que essa empresa ela é regulada pela CVM, né, pelo mercado tradicional brasileiro, tá? Então você acaba fazendo esse link, né? Você pega algo que é descentralizado, sendo que as pessoas estão entrando por ela através de um sistema centralizado. Então você já está conectando uma realidade na outra, né? Não tem mais essa quebra de vínculo, né? Então, indiretamente, as duas coisas, os dois mundos estão ligados. E quando a gente olha para a infraestrutura, né, você pega aí as maiores mineradoras, estão em solo americano. Essas mineradoras utilizam chips de processamento de quem? Da NVIDIA, que está em solo americano. Você pega os principais, os maiores, mais poderosos data centers, estão aonde? Solo americano. Então, assim, você não tem mais a descentralização, né? O código, sim, pode ser descentralizado, mas a forma como as pessoas estão acessando a moeda, né, e a infraestrutura para acessar ela já não é mais descentralizada. Aí eu tenho algumas matérias aqui para a gente poder dar um pouco mais de contexto, né? Money Times, né? A Strategy, a empresa que a gente acabou de citar, ela fez compra massiva de mais de 1,2 bilhão em Bitcoin, então a gente está falando assim de volume colossal de alocação e reforça a caixa com criptomoeda. Lembrando que 1,2 bilhão não é a posição dela, isso é uma compra recente que ela fez, essas matérias aqui são recentes, né? A Exame falando da Coinbase, né, que é a maior corretora de criptomoedas dos Estados Unidos, né, ela atingiu um novo marco na última segunda-feira, essa matéria é de dezembro, e encerrou o pregão, né, desse dia 14 com valor de mercado de 100 bilhões de dólares. Justamente porque investe pesado em Bitcoin e é uma corretora, né, através da qual as pessoas acessam o Bitcoin. E a gente vê uma grande centralização aí de custódia nas mãos da Coinbase. Outra matéria, né? Enquanto você vendeu o seu Bitcoin em pânico, né, durante essa queda, o Larry Fink da BlackRock ele revela a verdade. Fundos soberanos, né, fundos estatais, eles estão comprando durante essa queda. Só que aí todo mundo, cara, acaba ignorando, né, um fato que para mim é o mais importante, porque eu não confio no Bitcoin no longo prazo, né? O Bitcoin ele existe em cima de um pseudônimo, né, Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é, né? Não existe um rosto associado a ele, não tem uma biografia associada a ele, e com isso, né, não existe uma responsabilidade legal, moral ou histórica, tá? E essa ausência de autoria, ela acaba sendo vendida como uma virtude, mas acaba também sendo um escudo, né? Então veja bem, como é que eu vou confiar a longo prazo numa coisa que sequer tem um autor, tem quem fez, né? Não tem alguém que possa ser responsabilizado por isso, né? Não é estranho? Como que as pessoas confiam tanto em alguma coisa só na base de uma promessa, né? Uma promessa de descentralização e por esse mesmo fato, a gente acaba criando algumas ideias. Por exemplo, eu acredito que o Bitcoin não foi criado por uma pessoa, né, querendo fazer a bondade do dia, criar algo maravilhoso, onde que as pessoas poderiam trocar o seu dinheiro tradicional por essa moeda e ficar livre de qualquer tipo de confisco, de controle, né, de acesso governamental. Seria maravilhoso, mas por que alguém ia criar algo assim do nada e sequer falar assim, opa, foi eu que criei? Ainda mais o homem do jeito que é orgulhoso, né? Não ia bater no peito e falar eu que criei. Então, na minha opinião, eu tenho algumas instituições que eu acredito que fizeram o Bitcoin justamente para acontecer o que está acontecendo agora, né? Quando trilhões estivessem sendo alocados nisso daí, eles iriam puxar o tapete e se beneficiar de alguma forma. Essa é uma teoria minha, mas a gente pode discutir isso com mais profundidade em outro conteúdo. E aí, as pessoas também não percebem o seguinte, e esse é o ponto crucial para a gente entender por que o Bitcoin não é mais descentralizado, né?
Os ETFs, o que eles fazem? Eles retiram a custódia do indivíduo, né? Retira a liberdade do indivíduo. Então, se você, hoje, quando você compra o Bitcoin, você pode fazer, administrar, custodiar ele por conta própria, através de carteiras em hardware, né? Que são uns dispositivos onde que você armazena o Bitcoin e ele vira a sua carteira física, né? Você mesmo cuida dele, você mesmo guarda, sem depender de uma corretora. Então os ETFs eles tiram isso, né? Porque através do ETF você precisa de comprar por meio de uma corretora. Você vai comprar cotas do ETF, a empresa vai pegar aquele dinheiro, né? A corretora e ir lá e comprar o Bitcoin. O ETF ele conecta o Bitcoin ao sistema financeiro tradicional, conforme eu já falei, e cria um contágio sistêmico. Então não tem como mais uma crise do Bitcoin ser uma crise isolada só do mercado de criptomoedas. Vai afetar, né, por conta das posições colossais aí que essas empresas têm, vai afetar o mercado tradicional, sim, inevitavelmente. Essa empresa MicroStrategy, só para a gente entender o tamanho da bagunça, né, que pode acontecer, o que ela faz? Ela contrai dívida para se expor ao Bitcoin. Ela é uma empresa de capital aberto, então ela lança ações no mercado. Lança ações para quê? Para captar dinheiro. O que ela faz com esse dinheiro? Compra Bitcoin. Ela lança títulos de dívida corporativa, né, similares às debêntures que as empresas brasileiras lançam, e com isso ela faz o quê? Ela pega dinheiro emprestado no mercado, né, em troca disso paga uma taxa de juros, e o que ela faz com esse dinheiro que ela contrai? Ela vai lá e compra, aumenta a sua posição em Bitcoin. E isso faz o quê, né? Ela leva o mercado de capitais junto para o mundo das criptomoedas, para uma exposição ainda que indireta as criptomoedas. Só que se o BTC ruir, né, se ele realmente vier a zero, quebrar, cair em níveis muito baixos, ela sozinha já desencadeia uma crise no mercado tradicional por conta do tamanho da posição que ela tem e por causa que ela, embora está investindo no mercado descentralizado, ela está captando dinheiro no mercado centralizado, no mercado tradicional, e ainda é regulada pelo mercado tradicional. Então pode haver insolvência, quebra, uma galera quebra junto e assim por diante, tá? E aí, na prática, o BTC, como eu falei, continua descentralizado, só que apenas no código, tá? Porque o efeito dele acaba atingindo o mercado tradicional. E aí a pergunta que fica, né? Quem é que se beneficia quando um ativo global, muito volátil, né, sem lastro estatal e sem dono, né, sem autoria, ele atrai trilhões de capital, quebra os fracos e concentra a riqueza nos fortes? Essa é a pergunta que eu queria ter a resposta, tá? Quem que vai ser o grande beneficiário? O grande beneficiário é quem criou o sistema, tá? Eu tenho, como eu falei, algumas teses de quem é que criou o sistema justamente para que isso acontecesse. E aí um veredito, né, o primeiro veredito que a gente chega aqui, que o Bitcoin, ele virou um risco sistêmico, tá? E não sou eu que está falando, eu vou provar isso para vocês em algumas matérias aqui. Bitcoin hoje é um risco sistêmico. E os riscos sistêmicos, historicamente, eles não são eliminados. Você não tira ele da jogada, você usa ele, tá? E alguns riscos sistêmicos, eles são até mesmo provocados, né? E pode ser que isso, né, seja a realidade do Bitcoin. E aí a gente tem um contexto que a gente não pode perder de vista, que é o seguinte, né? O mundo, ele caminha para um sistema global unificado, e um sistema global unificado, ele não tolera alternativas rebeldes, tá? Por quê? Porque senão você não consegue exercer controle, né? Se tiver um sistema ou pessoas rebeldes ao sistema padrão. E essa foi a proposta do Bitcoin, né? Ser um sistema rebelde, sem Estado, né? Sem governança, sem confisco, né? Sem regulamentação, totalmente à parte do sistema, num sistema totalmente fora da realidade comum, né? Só que o sistema ele permite, né, esses sistemas alternativos até entender como que eles vão controlar o sistema, tá? Ou o próprio sistema cria suas armadilhas com o discurso libertário. Então essas são as duas possibilidades do Bitcoin, né? Ou de fato alguém sem nome, né, ou que não quis revelar a identidade, criou aquilo ali, né, e o sistema aceitou até entender como que vai controlar, né, porque entendeu que poderia se beneficiar disso, ou então foi o próprio sistema que criou justamente para puxar o tapete de muita gente depois, e essa é a minha opinião. Mas aí tá bom. Qual que é a pergunta que provavelmente você está fazendo agora, né? O que que vai acontecer com o Bitcoin? Ele vai descer a zero, né? A 10 mil, a 20 mil?
Ou será que ele está caindo para pegar mais força, né, mais investidores e fazer um rally aí até 1 milhão? Não sei, as duas coisas são possíveis, tá? Só que a pergunta, né, que a gente deve fazer, a gente vai chegar nela, mas primeiro eu queria te dar esse contexto aqui de algumas matérias, né, para você entender que quando eu falei que o Bitcoin ele é um risco sistêmico, não foi do nada, tem embasamento para isso. Então, aqui algumas matérias, né? O Bitcoin pode cair a 20 mil em 2026. O mercado analisa ciclos e riscos estruturais, né? E aí cita justamente a MicroStrategy, né? Porque, enfim, se o Bitcoin cair, ela vai fazer um estrago aí no mercado tradicional. Valor econômico, né? O risco de quebra do Bitcoin pela computação quântica é a razão da queda atual, diz pesquisador. E somente em torno do fato da computação quântica, a gente vê essas outras duas matérias aqui abordando possíveis consequências em cima, né, desse possível risco aí que o Bitcoin está correndo por conta da computação quântica. Por exemplo, né, ó, o Banco dos Estados Unidos vende todo o seu Bitcoin por temer computação quântica. Então, provavelmente não foi uma posiçãozinha de 1.000 nem de 2.000 dólares, foi uma posição muito grande. O fundo do banco Jefferies redistribuiu a alocação de 10% em Bitcoin entre ouro físico e ações de mineradoras. Então, a gente viu uma fuga de capital aí do Bitcoin, né, indo para o ouro, por exemplo, que logicamente é um ativo muito mais seguro, sempre foi, né? E outra matéria aqui falando da Coinbase, né? Lembra que a Coinbase tem uma alocação colossal em Bitcoin? Ela criou um conselho para frear o risco da computação quântica no Bitcoin. Ou seja, não é utópico mais a possibilidade do Bitcoin quebrar. A própria Coinbase, né, é a mais interessada que ele não quebre, tá? Então, ela já está criando um conselho para discutir isso porque realmente ela tem medo, tá? A pergunta, então, né, que a gente deve fazer não é se o Bitcoin vai a zero ou se vai a 1 milhão, né? A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, né? Quando o chão treme, né, quem que salva o final do dia, né? Quem que resolve o problema? Será que é o povo, né, que vai trazer a solução? Né? Com certeza que não é. Porque sempre vai vir um sistema novo, né, oferecendo uma alternativa, sempre vai vir um político novo oferecendo a solução, tá? Porque é assim que funciona. E nunca é os meros mortais, né? Nunca somos nós que vamos resolver o negócio. Então, se você e eu não mudamos o jogo, né, talvez a tecnologia também não vai, tá? Então, aquela promessa, aquela ideia de descentralização, a solução para os problemas aí de risco monetário, o Bitcoin vai solucionar. Não, tá? É uma barca furada, está se revelando uma barca furada, isso não vai acontecer mais, tá? E aí a gente chega numa verdade sem açúcar, né? Uma verdade que dói, que amarga. O Bitcoin, ele de fato não é o que ele foi prometido, tá? Ele não é descentralizado, ele não é a sua liberdade monetária, tá? E aí o conselho prático, né, que eu queria trazer aqui nesse conteúdo, né? Use o Bitcoin sem se apegar. De que sentido, né? Muito cuidado com investimento a longo prazo, tá? Com alocação grande a longo prazo. Se eu pudesse falar o que fazer com Bitcoin, é básico, compra na baixa e vende na alta. E é o que eu tenho feito com operações de curto prazo, tá? Operações day trade, no máximo operação carregando para o outro dia, em torno ali de 24 horas só no máximo, porque tá um mercado muito volátil, tá? Então, assim, tome muito cuidado aí com essas posições a longo prazo. E eu sempre digo assim, né? O problema não é o dinheiro em si, né? Não é o Bitcoin em si, tá? É onde que está o nosso apego, onde que está a nossa confiança, né? Porque eu acho que a gente cria problemas com as coisas quando a gente coloca o coração nelas, né? Em sistemas que o homem cria, né? O homem sempre promete, mas não consegue entregar, né? Especialmente quando promete a liberdade, a segurança, a paz, o homem jamais consegue entregar isso. E a gente cria problemas quando a gente bota o nosso coração ali, né? Porque essas coisas não vão conseguir entregar o que elas prometem. Mas quando a gente olha, por exemplo, para a Bíblia, né, Jesus Cristo, ele é o único que
a Bíblia fala que é o mesmo ontem, hoje e sempre, né, por toda a eternidade. Então ele sim entrega o que promete, né, a salvação, o amor, a vida eterna, a graça, o perdão, a misericórdia. Isso tudo a gente consegue nele, né? Então assim, o problema não é o dinheiro, não é a riqueza, é onde está o nosso coração e a nossa confiança. Por isso que eu nunca investi em Bitcoin, né? Eu não me envergonho disso, de estar fora da casinha, mas eu gosto de fazer operações sim de curto prazo para aproveitar a volatilidade. E eu tenho feito isso, como eu falei, através de operações day trade. E para quem tiver interesse, no meu canal, eu criei uma playlist, né? Deixa eu até voltar aqui, não sei como é que volta. Eu criei uma playlist com algumas aulas ensinando como que eu opero, as estratégias que eu utilizo, tá, os conceitos que eu utilizo para poder fazer as operações. Para quem tiver interesse de aproveitar essa volatilidade, o mercado dá muitas oportunidades durante o dia, mas eu acredito que 3, 4 operações, 5 no máximo, já é o suficiente para você fazer uma graninha boa, uma graninha razoável, né? Talvez começando aí com $5 no dia, 6, talvez $10, tá? Acho que é um bom começo, sem precisar de um capital muito grande. É, e para quem tiver interesse em aprender, eu estou ensinando isso de graça. A minha playlist está com 6 aulas, mas eu pretendo gravar mais. Eu estou um pouco sem tempo, mas eu acredito que vai sair em torno aí de umas 30 aulas, talvez, tá? Muita coisa. Não porque são muitas estratégias, mas porque eu gosto de detalhar, de dar aulas, né, de fazer aulas na prática mesmo. E serve tanto para quem quer especular a curto prazo com Bitcoin, para quem também quer aprender a analisar gráficos de uma forma mais profissional para analisar ações, analisar fundos e outras coisas, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha feito sentido aqui esse conteúdo e eu gostaria de ver aí a opinião de vocês, tá? Deixa aí no comentário para a gente conversar a respeito, tá bom? Um abraço, até a próxima aí.